Demorou, mas teve. Ranking dos 10 maiores judocas brasileiros masculinos de todos os tempos. Vem comigo depois da vinheta. Então, meu Josequi, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Tem bastante conteúdo, um conteúdo bacana aqui. Se você gostar do vídeo, inclusive, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike. E faça a sua lista. Faça a sua lista. O legal do ranking é as pessoas fazerem as listas diferentes, concordar e discordar da gente, né? Óbvio que nesses rankings a gente tem muitos outros grandes atletas, então vou citar alguns deles no final, numa ordem mais ou menos pré-estabelecida, tá? Eu sei que eu vou deixar a gente boa de fora e muita gente não vai concordar com a minha lista, por isso que ela gera polêmica e é legal, são assuntos legais de serem debatidos, tá certo? O que eu vou levar em consideração para esse ranking hoje? Primeiro lugar, medalhas, não tem jeito, medalhas nos torneios importantes, Pan-Americano, Mundial, Sul-Americano, Olimpíadas principalmente, tá? Segundo ponto, fundamental, o quanto esse cara influenciou o esporte no país e o quanto ele influenciou o jogo. Influenciar o jogo significa mudar o próprio esporte, tá? Eu vou explicar durante o vídeo aqui alguma coisa. Terceiro ponto ou quarto, não sei. Tem o meu gosto particular. Né? Tem o meu gosto particular, quem eu gostava mais de ver lutar, os motivos porque eu gostava de ver esse cara lutar, e o último ponto é o pós-carreira, o quanto esse cara influenciou depois, fora dos tatames, que é um ponto fundamental também, né? Então vamos lá, 10ª posição, meu amigo, inclusive, Carlos Honorato. Carlos Honorato foi um cara muito grande, medalha de prata em Olimpíadas, talvez dando um dos pontos mais bonitos da história do judô, né? Medalha de bronze também no Mundial. Ele teve uma disputa aqui no Brasil particular com outro judoca, o Branco Zanol. Uma disputa boa, inclusive, uma disputa muito sadia. E o Zanol era muito bom também, na verdade, né? Mas quem medalhou no final das contas foi o Honorato. O Honorato foi muito grande. Então, ele com aquele CO e as catadas de perna, um judô muito aguerrido, né? Mas acabou ficando conhecido por um ultimata. Olha que loucura. 10ª posição, Carlos Honorato. Na 9ª posição, um cara que eu admiro muito, 2 medalhas de Mundial, cara muito grande, chegou para as Olimpíadas de 2008, muito favorito, para medalhar pelo menos. Acabou perdendo na primeira luta, deu um azar danado. Às vezes todo mundo que já entrou dentro do tatame sabe que isso pode acontecer com a gente um dia, mas esse cara lutou demais. Luciano Correia foi o dono do meio pesado no Brasil, que é inclusive um peso, né, que nós temos muita tradição. Luciano representou bem a tradição do Aurélio Miguel aí durante alguns anos, conquistando primeiramente uma medalha de bronze em 2005 no Cairo e em 2007 sendo campeão mundial no Rio de Janeiro. Tinha um estilo de luta agressivo, andava para cima do adversário, mas andava para cima com consciência, senhores. Andava para cima com consciência, sabia bem o que estava fazendo, se impunha pela força, pela pegada. Era um grande atleta. Então, 9ª posição, Luciano Correia. Na 8ª posição, também vou falar de um cara muito grande, João Derli. Bicampeão mundial de judô. Inclusive entre os homens é o único bicampeão mundial de judô que nós temos no Brasil. Um judoca de um estilo às vezes muito crucificado por algumas pessoas, né? Porque ficou famoso pelas catadas de perna, principalmente em 2005, né? Mas se você vê o título de 2007, você vê na verdade que ali você tem muito mais variedade de técnica. Você tem Seoi, você tem Ultimata, você tem Outigari, tá? Mas a verdade é que ele ganhava do Masato Chichiba, que era um baita judoca japonês. Ele ganhava nas katadas. Então ele ficou caracterizado por isso. E quando a gente entra pro judô competitivo, a gente não pode esquecer, senhores. Ali o cara não faz o judô que ele quer. Ele faz o judô que dá resultado, né? Então, meu grande ídolo, João Derli, eu já critiquei muito o João Derli, mas hoje eu admiro demais esse judô. 8ª posição,
7ª posição, vou falar de um cara que eu tinha certeza que ele iria mais longe no judô. Eu vi a carreira dele crescer, tal. Somos mais ou menos contemporâneos de idade. Eu tô falando do Leandro Guilherme. Um judoca impressionante, um judoca que tem na sua capacidade de tempo de ataque e de distância de ataque a sua principal característica. Eu acho que ele inclusive é o melhor do Brasil nessa característica, tá? Ele tem um tempo de ação e um controle de distância sensacional, tá? Leandro tem 2 medalhas olímpicas no 7-3, 2 medalhas de mundial no 8-1, tem medalha no Pan-Americano, tem grande atleta, foi líder do ranking muito tempo, né? Então lutou nos pesos bem difíceis do judô, né? Esse é um também que chegou numa Olimpíada mais forte, né? 2012 ele estava para fazer a sua terceira medalha, né? Infelizmente não veio, mas é um grande atleta e ficou na nossa 7ª posição. E em 6º lugar, um cara que esse pagou o preço de lutar na era de Teddy Riner, que talvez concorre forte para ser um dos melhores de todos os tempos, talvez o melhor de todos os tempos, Teddy Riner, né? Do mundo. E esse cara vocês já devem saber que eu estou falando do Rafael Silva, por muitos conhecidos por Baby, né? O mais engraçado é que o Baby tem uns mais de 2 metros, pesa mais de 150 quilos, mas ele é um baby, mas ele é um monstro de judoca. Se você pensar que ele tem 2 medalhas olímpicas nas 2 últimas Olimpíadas, que ele tem 5 medalhas de mundial, 2 por equipe, 3 no individual, e ele viveu na era do Teddy Riner, esse cara é muito grande. Ainda vou dizer mais uma informação para vocês, no peso pesado, ele é um dos, junto com o Teddy Riner, ele é um dos que mais tem medalha e participações de pódio no período do Teddy Riner, tá? Então isso faz muita diferença. O que eu quero dizer é que se não tivesse o Teddy Riner na história, o Rafael com certeza teria mais medalhas, quem sabe até uma medalha de ouro, com toda certeza no Mundial ou numa Olimpíada, ele ia beliscar com toda certeza, até porque eles se enfrentaram bastante, muitas vezes. Então Rafael Silva, 6ª posição. No nosso top 5, cara gigante, o primeiro medalhista do judô brasileiro em Olimpíadas e em mundiais. É estranho que a gente não fala muito isso, mas ele é o primeiro medalhista também de mundial. Ele tem uma medalha de bronze olímpica e tem uma medalha de bronze em mundial. Estou falando de Chiaki. E uma coisa curiosa do Chiaki, além daquele Taiotoshi sensacional que ele tem, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver os quadros de medalhas antes do Chiaki, de mundial ou de Olimpíada. Você só vê japonês, holandês, russo, coreano, alemão e francês. Você só vê isso. Você só vê essas nacionalidades. E eles vão trocando ali. Muitos japoneses, é claro, muitos holandeses e russos. De vez em quando os alemão, de vez em quando um alemãozinho, de vez em quando um francesinho, não sei o quê. E aí surge um brasileiro. Claro, o Chiaki não é nascido no Brasil, ele é nascido no Japão, mas naturalizou aqui e ele tem um outro peso sobre ele, outro peso sobre a história do Chiaki. Foi por causa dele que surgiu a Confederação Brasileira de Judô. O judô era ligado à Confederação Brasileira de Pugilismo antes do Chiaki, tá? Então faz parte da construção disso aí. Já falei em algum outro vídeo aí. 4ª posição. E aí nós vamos falar de uma das histórias, talvez a história mais bonita do judô brasileiro. Rogério Sampaio. Rogério Sampaio, campeão olímpico, medalhista de bronze em mundial. E uma história assim, marcada um pouco pela tragédia e pela superação do Rogério, né? Rogério começou no judô incentivado pelo irmão, na verdade o irmão, o Ricardo Sampaio, entrou no judô para apoiá-lo, porque ele precisava, o Rogério precisava, e o Ricardo não precisava. O Ricardo se destacou muito no judô, era um grande judoca inclusive também. Era o titular da vaga em 92, o Rogério inclusive já era faixa preta, já era um bom judoca, mas estava um pouquinho afastado do judô. Ricardo
morre, tá? Em causas trágicas. E o Rogério, ao invés de se afastar do judô, ele se aproxima. Ocorre uma seletiva para a vaga do Ricardo. Rogério ganha e é campeão olímpico. História linda. Inclusive o Rogério podia estar mais na frente na lista. E eu vou até te dizer um critério. Eu acho que o período grande do Rogério não foi tão grande. Ele teve um período de medalha olímpica e medalha mundial sensacional, mas ele não teve uma constância dentro do judô muito grande, tá? Por outro lado, o Rogério tem outros méritos que, por exemplo, ele foi diretor esportivo da CBJ, ele foi um técnico importante, ele foi treinador do Leandro Guilherme, então eu acho que por isso o Rogério tem que estar aí nessa posição. Talvez merecia até um pouco mais para frente, né, campeão olímpico, mas os de cima eu achei no peso superiores. Top 3, pódio, se bem que no judô, né, o quarto também ganha medalha de bronze. Então junto com o Rogério Sampaio, Flávio Canto. E aí vocês vão falar, mas e esse critério de medalha, Sensei? Cadê? Flávio Canto só ganhou uma medalha olímpica. Bom, primeiro que só uma medalha olímpica, não, senhores. Ganhou uma medalha olímpica, importante medalha olímpica. Em segundo lugar, a gente não pode esquecer que o Flávio ele tinha um problema interno para resolver. Ele e o Thiago Camilo, durante muito tempo, lutaram no mesmo peso. Então isso aí já é um gigantesco problema interno que ele tinha para resolver, certo? Por que então o Flávio, mesmo com uma medalha de bronze, poderia ter ganhado mais se tivesse resolvido o problema interno dele com o Thiago? Se ele tivesse mais vitórias em cima do Thiago, poderia ter ido em mais mundiais, mais Olimpíadas. Talvez tivesse mais chances de medalha também, né, senhores? Mas isso só mostra como esses dois judocas grandes lutaram e esse nível, a rivalidade deles só fez o judô deles crescerem, né? Mas, então por que o Flávio está aqui nessa posição? Primeiro porque o Flávio literalmente mudou o judô. O estilo de Neuasa do Flávio Canto, ele transformou o judô, tá? Segundo ponto, o Flávio Canto talvez seja o judoca mais reconhecido, o judoca brasileiro mais reconhecido fora do Brasil. Ele quase caracterizou um estilo nosso de judô, que nem é tão característico de tantos judocas assim, mas ficou caracterizado como judô brasileiro por causa do Flávio Canto. Terceiro, Flávio Canto tem um projeto social, que é o maior projeto social de judô do Brasil, que é o Instituto Reação. E esse projeto se tornou tão grande que o Instituto Reação hoje é o maior clube de judô do Rio de Janeiro, acima, senhores, do Flamengo, para vocês terem uma ideia. Um outro ponto fundamental é que eu acho que ninguém faz mais pelo judô fora dos tatames do que o Flávio Canto. O Flávio Canto é a cara do judô para todos os brasileiros em geral, mesmo aqueles que não gostam ou não conhecem de judô, ou não conhecem direito o judô. Por isso o Flávio Canto está na terceira posição, muito justa. Segunda posição, esse é o cara que eu acho que de todos que eu falei é o que eu mais gostava de ver lutar. Era o judô mais bonito, o judô mais técnico, o judô que buscava os princípios mais tradicionais japoneses, a famosa gole manga, lutada com excelência. Thiago Camilo, que era o nosso Koga, né? O judoca dos ippons bonitos. Thiago não era só esse judoca dos ippons bonitos, era um judoca muito eficiente. É um judoca muito eficiente, com a gana de vencer, se manteve na seleção durante muitos anos, mesmo tendo grandes adversários nesse período, mudou de classe, né, senhores? Mudou de categoria de peso. Ele tem sucesso nas categorias, nas categorias de base, né, digamos assim, e porque foi campeão mundial de jovens, né? E, bom, tem uma carreira muito sólida dentro do judô, né? Acho que, inclusive, influenciou mais judocas, inspirou uma nova geração de judô dentro do Brasil, em virtude daquelas técnicas bonitas, do estilo aguerrido, da busca pelo ippon constante. Thiago Camilo na segunda posição. E a medalha de ouro, o top one, Aurélio Miguel. Não é só porque o Aurélio Miguel é meu ídolo no judô, um dos. Mas o Aurélio, ele
mudou o judô. Ele tem a mesma característica do Flávio Canto. Ele talvez seja o judoca brasileiro, inclusive, mais do que o Flávio Canto, que mudou o judô mundial. É o cara que mais influenciou o jogo, né? O jogo judô. Não teve ninguém no Brasil que mais influenciou o jogo judô do que o Aurélio Miguel. O Aurélio Miguel, duas medalhas olímpicas, medalha mundial, primeiro campeão olímpico do Brasil. E vocês sabem como a cultura da medalha de ouro, de ser campeão aqui no Brasil é muito importante, infelizmente. Para muitos, só o campeão que importa, o vice é só o primeiro dos perdedores, como eles dizem. É uma cultura que nós precisamos mudar aqui. Mas o Aurélio foi o cara que quebrou então essa barreira, quebrou esse paradigma, foi o primeiro campeão brasileiro de judô de alguma coisa importante, mundial, a nível mundial, né? E isso não tem preço, isso tira o Brasil de um patamar e coloca ele num outro patamar dentro do judô. E como eu disse, ele foi campeão olímpico, senhores. Ele não ganha nenhuma luta por pontuação. Só tem Yuseigashi e as faltas dos adversários, né? Que antigamente tinha Shuiki, Koko, né? Só por faltas. Ele ganha todas as lutas por faltas, senhores, sem atacar. E isso pode ser um demérito, mas ele fez isso em virtude de uma briga que ele tinha com a CBJ naquele momento. E ele não sabia se ele teria uma outra chance de disputar uma outra Olimpíada. Na verdade, o Aurélio, se ele tivesse disputado 84, acho muito difícil. O reserva dele foi vice-campeão olímpico, o Douglas Vieira, grande atleta. Mas se fosse o Aurélio, ou era prata ou era ouro. Então o Aurélio poderia ser bicampeão olímpico de judô. O Aurélio poderia ter 3 medalhas olímpicas de judô. Então, senhores, o Aurélio Miguel, tem muitos argumentos para defender o Aurélio Miguel na primeira posição. Essa questão das pegadas, ele luta nesse formato defensivo, fazendo os caras tomarem muitas faltas, porque ele tinha medo de não ter outra Olimpíada. Então ele precisava garantir que ele ia medalhar, que ele ia fazer o melhor possível. E daí ele desenvolve praticamente os conceitos mais avançados de tática de judô, tá? Ele muda o judô. A pegada que nós chamamos aqui de pegada de bolso ou garra de gato, no mundo é conhecida como pegada Aurélio Miguel. Porque foi o Aurélio Miguel que idealizou ela. Ganhou, foi campeão olímpico com ela, inclusive. Ela se tornou falta depois, hoje em dia é uma pegada temporária, né? De ataque imediato, como eles dizem. Mas o Aurélio mudou a maneira de se enxergar o judô. Mudou completamente, tá? Ele mudou o jogo, ele é o único atleta brasileiro no hall da fama da FIGE, tá? Então o Aurélio Miguel está num outro patamar dentro do judô. Quem gostou da lista, deixa o like aí. Quem não gostou, dislike, não tem problema. Mas faça a sua lista, a lista dos comentários. Só eu que fico me expondo aqui. Tá? Eu quero ver as listas dos senhores. Quem vocês acham que foram os maiores que vocês viram do Brasil de todos os tempos? Não se esqueça, se inscreve no canal. Um forte abraço. Até a próxima.